Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Não reparem que eu tô com a voz meio rouca aí. Passei por um resfriado recentemente. Clima meio louco, né? Uma hora faz calor, outra hora faz frio, outra hora faz não sei o quê. Mas vamos então aqui, gente, gravar um relato que uma moça me enviou, só que ela me fez um pedido. Olha só o pedido que essa moça me fez. Essa moça me pediu, gente, para eu não ler o e-mail dela na íntegra. Ela me pediu para contar um resumo da história dela e fazer alguns comentários sobre. Por que que ela me pediu para não ler na íntegra? Porque ela tem receio de ser reconhecida por causa dos detalhes que ela deixou lá no e-mail. Então eu li a história dela aí umas 2 vezes, por aí, para eu pegar os detalhes principais e contar aqui para vocês no canal. E depois eu vou dar um parecer acerca da história dela, né? Novamente, gente, reiterando. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou ninguém. Eu sou uma codependente em recuperação, que também está tentando ajudar outros codependentes. Só que sem querer me achar, que eu não posso me achar nada. O dia que eu me achar, acabou meu aprendizado e eu fecho ali, né? Sem querer me achar nem nada, mas eu já vi muito terapeuta. Isso porque eu, como eu tive histórico de depressão, eu já frequentei muito psicólogo, não sei o que, tal, que não tinha metade da visão que eu tenho. E eu falo não como terapeuta, não sou terapeuta de ninguém, Deus me livre. Não tenho cacife para isso, não tenho título para isso. Mas até por eu não ser terapeuta, eu posso ter uma abordagem aqui no canal um pouquinho mais informal. Eu posso dar um pouquinho mais de pitaco na história do que, por exemplo, terapeuta não pode dar pitaco. Terapeuta ele tem que chegar lá e, tá bom, É antiético até. Quero ver se essa atuação vai me deixar falar, mas enfim. Terapeuta, gente. Terapeuta, ele sequer pode dar pitaco na história dos outros. É antiético falar, termina, fica, não sei o que. O que a gente faz aqui é um bate-papo. É uma codependente de recuperação que já passou por muitas relações abusivas. Tipo, 90% das relações na minha vida foram abusivas. Baseada na minha experiência, eu tô dando aqui a minha opinião. E acima de ser codependente, de ser. A minha formação profissional é. Eu sou licenciada em letras. Eu tenho especialização em psicopedagogia, mas psicopedagogia não tem nada a ver com isso que a gente fala aqui. Na psicopedagogia a gente viu Piaget, viu Vygotsky, viu todos aqueles negócios lá que o pessoal geralmente vê. Em pedagogia a gente também viu. E viu um pouquinho de Freud, viu um pouquinho de Jung, que é a parte da psicologia lida com as dificuldades da aprendizagem, mas não é nada, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, a minha formação profissional não tem muito a ver com o que eu falo aqui. Mas, acima de tudo, é como codependente que eu falo com vocês. E também como bruxa. Eu sou bruxa mesmo, tá? Não é formação profissional. Tem gente vivendo da bruxaria, fazendo trabalho. Eu ainda não me sinto apta para tal. No entanto, eu sou bruxa mesmo, eu sou iniciada na bruxaria e a gente, antes até de ser de religião XYZW, a gente tem intuição. E a gente vai sentindo as coisas, né? É baseado nisso que eu dou aqui as opiniões. Então, como essa moça me pediu descrição,
mais até do que os outros. Tem gente que me manda relato e a gente fala assim, eu não quero que leia. Eu quero que você me responda por e-mail, que a gente tenha um bate-papo, mas eu não quero nem que a minha história fique conhecida no canal. Ok. Eu não posso fazer o que eu quero com a história dos outros, né? Não quer que põe, a gente não põe. Né? Eu não posso. Uma coisa que eu respeito muito aqui no canal é livre-arbítrio. É não, é sim, acabou. Acabou, entendeu? Por que livre-arbítrio? Já falei aqui também em outros vídeos sobre a magia negra. A magia negra, acima de tudo, é nociva porque faz magia pro capiroto. Não é pra quem você faz. Até porque eu não acredito em capiroto. Aquela coisa de, diabo inimigo de Deus, eu não acredito nisso. Mas eu acredito, acima de tudo, independente de pra quem você faça o trabalho, se você tá mexendo com o livre-arbítrio ali, você tá comprando uma treta desgraçada lá no astral. Então a gente respeita muito o livre-arbítrio aqui. Então, se a moça me pediu pra ter descrição, eu tenho que ter descrição e acabou. A minha história eu faço o que eu quero, com a dos outros eu não faço tudo o que eu quero. Mas então vamos tentar contar. Eu só vou passar as idades, tá, gente? Eu vou passar as idades aqui. Geralmente eu não passo idades. Vocês podem reparar nos outros vídeos que eu não passo idades. Nem as minhas, nem a dos caras. E quando eu gravo o relato dos outros, eu também não passo idade de ninguém. Por que eu não passo idade de ninguém? Porque eu não... eu não quero identificar. Mas nesse eu vou passar a idade por uma única e simples razão. Para vocês entenderem um pouquinho como é que a história aconteceu. A moça, ela... Primeiro eu vou contar a história, como eu não vou ler relato linha por linha, como eu fazia com os outros. Eu vou tentar falar aqui para vocês de algumas coisas. Vou falar do relato dela, né? Eu vou falar do relato da moça. E ao mesmo tempo, gente, depois no final que eu vou dar mais um parecer. Porque senão eu posso perder o fio da meada. Eu já perco normalmente, né? Eu sou prolixa, eu falo muito. Tenho que admitir que eu sou prolixa, eu falo muito. Vamos então aqui começar com a história da moça. Né, gente? É mulher, obviamente, já falei que é moça. Né? E ela casou-se muito cedo. Ela casou-se com 17 anos. O marido tinha 21. Para os padrões de hoje é muito cedo. Porque... enfim, a maioria das pessoas quer estudar, quer se formar, quer não sei o que, para depois se casar. Ela falou que ela casou cedo porque ela veio de família cristã. Ou seja, provavelmente na família dela, sexo antes do casamento era desencorajado, baladinha é desencorajado, outras coisas aí que outros jovens vivem é desencorajado. Então, nessas famílias ainda hoje é incentivado a namorar para casar. E a menina muitas vezes ela quer casar cedo para ter vida sexual, não só para ter vida sexual, mas porque na casa dos pais as regras são muito rígidas e ela quer casar para ter vida de adulta, né? Para ter esses direitos que usualmente um jovem que é de uma família um pouquinho mais liberal, ele já tem, por exemplo. Muito jovem hoje em dia pode sair e vir à noite nas baladinhas. Muito jovem hoje em dia pode dormir na casa da namorada ou trazer a namorada para dormir em casa. Muito jovem hoje em dia pode viajar sozinho, um monte de coisa ali e ainda mora com os pais. Enquanto vai fazendo tudo isso, vai construindo essa independência financeira
e quando sai da casa dos pais já sai mais estabelecido. Pessoas que vêm de famílias muito rígidas acabam casando muito cedo, justamente porque na casa dos pais não tem liberdade. Não só sexual, mas não tem liberdade, ponto. Às vezes pra nada. E tem pai e tem mãe que até hoje é aquele discurso do minha casa, minhas regras. Não sou totalmente contra esse discurso, não, porque de fato você tá na casa da pessoa, você tem que ter regras. Só que tem pai e tem mãe que impõem regras só porque a casa é dele ou dela. A regra às vezes não vai trazer nada de bom, mas impõe a regra porque, minha casa, dane-se. Entendeu? Por exemplo, se a pessoa fala assim, gente, tem que lavar a louça depois de usar, porque senão vai deixar tudo sujo na pia. Tem que lavar roupa. Tem que arrumar sua cama. Se for escutar música, escuta com fone de ouvido para não atrapalhar os outros. Se for ficar na internet até tarde, fica em outro cômodo para ninguém te atrapalhar. E para você também não atrapalhar ninguém, porque amanhã seu irmão, seu pai vai acordar cedo para trabalhar. Isso é regra de convivência. Usou banheiro, molhou, dá uma enxugadinha com o pano. Isso é regra de convivência. Tem pai e tem mãe que não, que chega, bota a regra mesmo. Regra que às vezes não tem nem sentido. Eu já vi casos em grupos, por exemplo, que tinha mães que... Não, a lixeira fica aqui. Por quê? Porque fica aqui e acabou. É birra, 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 birra. E agora? E tem filho que tá de fato de saco cheio disso daí. Ela não falou, a moça não falou, tá, de regras absurdas e tal na casa dela, mas ela falou que ela casou para ter liberdade. Nessa liberdade talvez pressuponha-se, né, certas coisas aí. Para começar, muitas vezes a vida sexual. Tem família que não quer que a filha tenha vida sexual fora do casamento, ponto. Então a filha acaba casando para ter vida sexual. Às vezes não é só por causa da vida sexual, são outros fatores também. Aí a pessoa casa. Eu vou falar disso também mais pra frente. Talvez eu subdivida o relato em duas partes. Ela casou, só que ela meio que se ressentiu pelo que ela falou no e-mail, né? O que eu tô falando, mas se você assistir o relato aqui e achar que eu tô falando alguma coisa que não tem nada a ver, me manda outro e-mail e fala, Sara, não tá muito legal, a gente regrava, a gente dá um jeito aí. Pelo que eu compreendi do seu e-mail, né? Você se ressentiu de ter sido casada tão cedo, apesar de você ter querido casar para sair da casa dos seus pais. Você que quis sair, você que quis casar, só que de repente você percebeu as responsabilidades da vida adulta. Né? Porque a vida adulta não é só, agora eu posso, eba, agora eu sou casada. Agora eu posso fazer sexo quando eu quiser com meu marido. Agora eu posso acordar a hora que eu quero, agora eu posso, enfim. Não, a vida de casada é quando você mora sozinha, que não foi seu caso, né? Porque você já saiu da casa dos seus pais pra casar. Quando você mora sozinha, se você não faz comida, ninguém faz pra você. Se eu tô falando isso porque eu moro sozinha. Se você não tira o lixo, ninguém tira. Se você não lava a louça, ninguém lava. Se você não lava a roupa, ninguém lava. Então, vem as responsabilidades junto com enfim, as liberdades, enfim, né? E pra você, aos 17 anos, pelo que você falou no e-mail, ficou muito pesado. Essa responsabilidade pra você ficou muito pesada. E você se ressentiu de ter, foi o que você falou no e-mail, pulado fases. Ou seja, as outras meninas de 17 anos estavam fazendo o quê? Indo pra escola, paquerando, no máximo tendo um namorico. As meninas de 17 anos hoje
Não são todas que namoram sério, muitas têm namorico, tem fico, tem rolê, mas não tem nada sério. Chega em casa, vai usar a internet, vai usar o Zap Zap, tem que se preocupar só com as notas da escola e só. E você já com vida de casada, provavelmente, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de tudo. E de repente a vida adulta bateu na sua porta, de uma hora para outra. Quando a gente é adolescente, a gente nem imagina tudo isso, né? Só depois que a gente vive é que isso tudo bate na nossa porta. E isso veio de repente. Isso não veio gradualmente na tua vida. Isso veio de repente. E você, pelo que você falou no e-mail, você se ressentiu de ter pulado fases. Olhando as outras meninas. Enfim. Tendo vida de adolescente, uma vida mais responsável. E você lá já tendo que arcar com responsabilidade de mulher casada. Né? Aí você se ressentiu e começou a brigar com teu marido. Ela, a moça do relato no caso, se ressentiu das responsabilidades e começou a brigar com o marido. Ela disse que o marido era bom, que o marido sustentava a casa, apesar de ser muito jovem. É surpreendente porque hoje em dia, cara de 21 anos é piá. Piá é uma gíria do sul, né? Cara de 21 anos hoje é quase uma criança, de tão infantil. Não todos, mas alguns, né? Cara de 21 anos, ele quer ir pra balada, ele quer pegar as minas, ele quer não sei o que. Ele tá no cursinho ainda, às vezes ele nem decidiu que faculdade que ele vai fazer. Cara de 21 anos hoje em dia é piar. E o cara assumiu a bucha do casamento, sustentou a casa, deu de tudo, pelo que ela falou no e-mail. E ela descontava nele o fato de já ter responsabilidade de mulher casada. Ele, por sua vez, também se ressentiu dela estar sendo agressiva com ele. Ela não falou de agressão física, mas falou de ser explosiva com ele. Ele então atraiu. O marido atraiu. Ela acabou perdoando. Eles foram pra frente. Ela considera que ele de fato se arrependeu, não atraiu mais. E ela perdoou e o casamento prosseguiu. Só que aí, sempre tem um só que aí, né? Ela conheceu um carinha na internet. Eu não vou falar onde que conheceu, mas ela conheceu um carinha na internet. E esse cara era bem mais velho do que ela. Ele já tinha quase 40. E nessa ocasião ela não tinha mais 17. Ela já tinha uma filha do casamento. Ela já era um pouquinho mais velha. Se eu não me engano, nessa ocasião ela já tinha mais de 20 ou quase 20. 19, 20 anos mais ou menos. Já tinha uma filha do casamento. E ela conheceu um cara na internet, um cara super atencioso, palavras super bem colocadas, falava muito bem. Só que assim, ele tinha quase 40. Se ela tinha 20, ele tinha quase o dobro da idade dela. E ele começou a contar uma historinha. Ele dizia que a história dele era muito parecida com a dela, porque quando ele casou, a esposa dele também era muito novinha e ele era cristão, por isso que ele casou muito cedo. E ele também teve uma filha desse primeiro casamento. Só que a esposa traiu ele. E ele, então, separou. Né? Porque geralmente nessas lugares assim, igreja, pessoa, pelo que ela falou, ele era evangélico. E ela também. Vê quanto evangélico. Eu falo aqui quanto evangélico que acompanha ou acompanhou o canal. Né?
Infelizmente, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Infelizmente, não é porque eu tô discriminando ninguém, não. Porque se eu discriminasse, eu nem narrava relato de evangélico aqui. Já teve acho que uns 3 ou 4 relatos só de evangélico aqui. Eu nem narrava. Eu não discrimino ninguém. Tem pelo menos uns 2, 3 evangélicos que tá sempre lá no Facebook. A gente tá lá conversando. Não tem problema nenhum com religião de ninguém. Mas o meio, não é a crença. Vejam bem, gente. É o meio evangélico. Esse meio que eu digo de igreja, certos pastores, certas formas de lidar com as questões familiares e as questões de casal, propiciam o abuso dentro de igreja evangélica. Eu digo abuso dentro de família, violência doméstica. Por quê? Porque às vezes você... E isso eu vi com meus próprios olhos, porque hoje eu sou bruxa, mas não... Assim... Eu sempre senti uma inclinação para bruxaria, mas por muitos anos eu tentei frequentar a igreja. Esse eu vi com meus próprios olhos. A pessoa chegar pro líder religioso lá. Eu não vou nem falar pastor aqui, senão vai parecer que eu tô recriminando alguém. O líder religioso de um templo aí que eu não vou falar qual é. Era cristão. O cara na maior. Não, olha, irmã, é o seguinte. As outras irmãs lá, elas aguentam coisa muito pior e continuam casada. Assim. Gente, eu não sou a favor de separação banal. Mas você vai num templo, você vai numa igreja, você vai num culto, você vai num lugar XYZ. Pro líder espiritual chegar pra você e falar isso. Não, continuar casada porque a outra lá aguenta pior. Gente, aí é esse tipo de ambiente que propicia o abuso. Não é a crença. Os caras podiam chegar e falar que acreditam em qualquer coisa. O que eu já falei aqui no Brasil, é isso. Você vai lá pra Índia, é o lance lá das viúvas. Até hoje viúva é discriminada. Que culpa que a mulher tem do marido ter morrido? Viúva é discriminada, veste branco e fica na rua pedindo esmola porque ninguém quer uma viúva em casa. E agora? E agora, meu? Quer dizer, é crendice. Por isso que eu tô falando, não é porque é evangélico. Não é porque é evangélico, é o ambiente propicia esse tipo de coisa. Enquanto isso, na Índia, os caras acreditam em Shiva, Vishnu, Brahma. Acreditam em castas, que é uma puta de uma ignorância também. Não são cristãos. E tem um monte de crendice, um monte de ignorância. Também não tenho nada contra a crença deles, porque tem deuses hindus que eu admiro, que eu gosto. A simbologia de Shiva é lindíssima. Mas eles deturparam tudo e virou tudo uma crendice só. É ser humano, né? É ser humano independente de crença, independente de ser Shiva, se é Vishnu. Aqui no Brasil é o cristianismo que é majoritário. Em outros países, vão pegar qualquer outra religião. É ser humano querendo se esculhambar. Mas aqui no Brasil, olha quanta gente que é evangélica. Que me assiste. Que foi abusada e não teve apoio de pastor, de nada. Porque não interessa. Para líder religioso em geral, não interessa. Ah, eu vou me meter na vida dos outros? Eu não. Ou quando se mete é pra falar isso. É pra falar que a outra aguenta mais. Mas vamos voltar pra moça aqui. Conheceu o rapaz na internet. E o rapaz ficou num negócio. Foi muito esquisito. Foi muito esquisito. Porque eles se conheceram. Conversaram sobre várias coisas. Eu não vou falar do que, pra não ajudar a identificar aqui, já que ela pediu descrição na história dela. Olha só. Ela falou assim. Eles começaram a conversar. Ele também tinha uma filha de outra relação. E a esposa o traiu.
A esposa o traiu. E ele disse que havia divorciado e estava sem sexo desde então. E ele queria ter sexo só depois do casamento. Aí falou que lia muita Bíblia e falava muito bem e tinha uma boa lábia. Ele me lembrou, não posso dar diagnóstico pra ninguém, mas ele me lembrou muito um narcisista cerebral. Porque ele gostava muito de ler, mas ele não gostava sequer de contato físico. Narcisista cerebral não gosta de contato físico. Então, eles ficaram um tempão na relação, da pseudo-relação, enfim, não sei como chamar aqui. Ele dizendo, fica aquele clima, sabe aquele clima? Ele dizendo pra ela, nossa, se nós estivéssemos livres, seria maravilhoso, porque você é perfeita pra mim. Você é religiosa. Porque as outras mulheres, todas querem casar sem transar. Porque as outras. Desculpa, transar sem casar. Transar antes de casar. Porque as outras mulheres são umas vagabundas, umas safadas, umas isso, umas aquilo outro. Você não, você é diferente. Porque a ex dele era uma vagabunda. Falou que não sei mais quem era vagabunda. Tudo vagabunda e os homens também. Os homens que ele conhecia é vagabundo. Só pensa em sexo, só pensa em sacanagem. Eu não, eu só quero ler a Bíblia, ser um homem de Deus. E isso, segundo o que a moça falou no relato, isso a fascinou. Essa coisa. É tanto homem que só quer sexo. É sexo sem compromisso, é isso, é aquilo. Que isso a fascinou quando ela viu esse homem que, nossa, ele só quer sexo depois de casar. Ele tá x anos sem sexo. Como assim? Que homem fica x anos sem sexo? Que homem é esse que se tranca no quarto para estudar melhor a Bíblia? Oh, e ela ficou encantada. E ela o admirou muito por isso. Só que ficou um negócio assim, ele ficava, sabe? Nossa, a gente ia dar mó certo, né? Se a gente tivesse livre, só que ao mesmo tempo ele dizia que ela não devia separar. Porque divórcio não é de Deus. Porque casamento é um só. Porque não. Então, quer dizer, fica, mas não fica. Fica jogando aquela coisa de, nossa, você seria perfeita pra mim, mas você não vai. Vai, não vai, não vai. Fica um tempão assim. Eu não sei se isso é narcisista cerebral ou se isso é simplesmente uma pessoa. No caso dele, do rapaz, né? Que a contatou, uma pessoa cheia de ego. Porque. Pra que então que vai ficar insinuando que ela seria perfeita para ele? E que eles são. Que ele falava coisas mega românticas, tipo, nossa, nós seríamos almas gêmeas, coisa da alma gêmea. Mas não é pra você separar do seu marido. Como assim? Então não é pra. É a mesma coisa chegar lá, botar uma comida muito gostosa na frente de alguém. Não, mas você não pode comer. Então pra que eu vou ficar botando a comida na frente da pessoa, gente? Isso é tortura. Eu fico imaginando que esses caras eles devem ter um ego. Só de estimular uma mulher a gostar deles. Não, ela vai gostar de mim, ela vai me admirar, ela vai ficar louca de vontade de ficar comigo. E esse ficar não é sexo. Esse ficar é ficar, imagina, porque mulher imagina, né? Eu sou mulher, eu sei como é que é. Ai, se a gente estivesse junto, né? Ai, que legal. Ai, porque ele é tão diferente dos outros, né? Já pensou se a gente tivesse uma chance de ficar junto? Ai, que maravilhoso. E a mulher fica matutando naquilo. Ai, meu Deus, ia ser lindo se a gente ficasse junto. Mas ele não quer. Porque ele fala, não, não pode separar. Eu acho que ele não falou que divórcio não é de Deus, até porque ele era divorciado. Mas é porque ele falou que casamento é um só, ou seja, ele não disse a ela que ia casar-se com ela e nem ter nada com ela. E ela então ficou naquela, né? Ela disse que ela apaixonou-se perdidamente por ele, só de conversar na internet. Nunca ouviu pessoa, ela ouviu depois, mas até esse momento ela nunca o havia visto pessoalmente e apaixonou-se perdidamente por ele. Eu vou resumir aqui bastante, já que ela pediu para resumir.
Ela resolveu dar um tempo com o marido dela. Ela não falou do marido ser violento. Ela não falou do marido. Ele a atraiu lá atrás, né? Também não tá certo. Mas já haviam superado essa fase. Ele atraiu, superaram essa fase. Até aí ele estava cuidando da casa, estava sustentando a casa, dando as coisas direitinho. Até aí tudo bem. Até a hora, tá, gente, em que ela pediu esse tempo pro marido, ou seja, as coisas começaram a ficar sérias. Ela decidiu conhecer esse cara da internet. Só que ele deu uma freada e falou: Não, você não tá divorciada, então eu não quero te conhecer. Botou bastante freio, não quis conhecer ela. Mesmo assim, ela deu um tempo com o marido. Tempos depois, esse cara da internet arrumou uma namorada que não tinha nada a ver com o que ele dizia que era uma mulher ideal. Provavelmente não tinha nada a ver, porque essa tal dessa mulher ideal ele colocou fazendo espelhamento na moça do relato. Por quê? Ela era evangélica, ela casou muito cedo, ela dava valor para essas coisas, né? Religião, tal, não sei o que. Ela dava valor, então ele também fez que dava valor. Ele fez que dava valor. Tanto que, não, não pode divorciar, não pode isso, não pode aquilo. Ele disse que só divorciou da mulher dele porque ela o traiu. Porque mulher é tudo vagabunda, porque não sei o que, e você não é. Depois ele arrumou uma namorada que não tinha nada a ver. E eles ficaram um tempo longe um do outro, separados. Tempos depois, ele voltou a contatá-la. Ela já estava bem com o marido, estava seguindo bem a vida. Só que ele voltou a contatá-la. E quando ele voltou a contatá-la, ali ele começou a falar que ele queria ficar junto com ela. Eu tenho um palpite, eu não tenho certeza. Mas será que essa namorada que ele arrumou, será que ele não tentou morar junto correndo ou parasitá-la? Sabe por quê? A moça falou que esse rapaz na internet, que era um cara na época de quase 40 anos já, ele não tinha nada, não tinha construído nada na vida, tinha começado N faculdades, não tinha terminado nenhuma. Mesmo após o divórcio, ele ainda morava com uma parente, que eu não vou dizer quem é. E ela falando, ué, por que você mora com a parente e não mora sozinho? Por que depois do divórcio você não foi morar sozinho? E a filha dele, né, morava com a ex-mulher. Que é geralmente o que acontece, a guarda fica com a mãe. Não. Aí ele falou, não. Em vez de me dedicar para as coisas materiais, eu quero me dedicar para Deus. Sabe, eles colocam cada coisa no meio. O que uma coisa impede a outra de você morar sozinho? Às vezes a pessoa pode ter uma dependência de sempre morar com alguém. E vai que talvez ele tenha forçado a barra, já que ele vivia trocando de emprego e nunca terminava a faculdade. Segundo o que ela falou, ele vivia trocando de emprego. Talvez ele não tivesse sequer uma segurança financeira. E vai que ele tentou morar junto, correndo com essa outra mulher, já que ele se fazia tão de religioso. Vai que ele tentou casar correndo com essa mulher, com essa namorada que ele teve. E ela não quis. Ela falou, não, porra, peraí. Não, e eles vêm com essa conversa, né? Olha, não, sexo antes do casamento não pode, então vamos casar? Vamos casar? O cara já tem a desculpa da religião. Vamos casar? Vamos casar. Já pra se enfiar na casa da mulher. Pra ter uma, entre aspas, uma mãe ali, né? Pra cuidar dele, pra olhar por ele. E a mulher não quis. É uma suposição. Nada disso tá no relato dela. É uma suposição. Será que ele não a procurou? Porque a outra namorada não quis casar correndo e dar casa correndo pra ele e fazer papel de mamãe dele correndo. Quem sabe essa outra parenta que ele tinha, com que ele morava junto, já não devia estar envelhecendo e chegando numa fase em que precisa de cuidados de alguém
E aí ele queria uma mulher para cuidar dela. Tem homem que faz isso, gente. E como essa mulher não pode ser uma namorada. Você não vai dar uma parente sua para uma namorada cuidar. Você vai dar para a esposa. E aí ele usa esse argumento que é evangélico, sexo fora do casamento não pode, então vamos casar? Só que aí, muitas vezes também faz com que a mulher morra com dinheiro. Eu já contei aqui várias vezes, inclusive, do suposto sociopata que não era evangélico, mas também falava muito de Deus. Todo mundo fala muito de Deus. Todo mundo fala muito de Deus. Ele falava assim, no Facebook dele. Botava foto minha e falava assim, espero que o pai da noiva pague tudo. Quer dizer, é fácil casar assim, né? Os outros pagam, o outro sustenta. Ah, eu não sei quem cuida da mãe dele ou da outra lá, da tia, da avó, seja lá de quem for. É pronto! É fácil se pendurar nos outros, né? E aí vem com essa coisa mágica de não, quero casar. É sexo antes do casamento não pode, então a gente tem que casar rápido para não cair em pecado. Tem muita gente fazendo isso, gente. Tem muita gente fazendo isso. Então, por que ele mudou de ideia tão rapidamente? A ponto de falar, não, você tem que separar, você tem que vir aqui. Talvez porque essa parente dele estivesse precisando de cuidados. Ele vai chamar quem? A ex-mulher? O BO não é mais da ex-mulher, gente. A ex-mulher não tá mais com ele. Não estava interessante para ele naquela ocasião casar. Sabe aquela ocasião que ele ficou no banho-maria? Não, você é maravilhosa, incrível, mas olha, não separa não, viu? Não separa não que não tá certo. Talvez nem de sexo ele goste. Tem homem, tem mulher também que prefere assistir filme pornô. E o narcisista cerebral, gente, não se surpreendam. Quando ele vai ver um filme pornô, é filme pornô hardcore. É filme pornô pesado. São ideias pesadas. São ideias pesadas. Dizem, eu não sei se é verdade ou não, que o tal do maníaco do parque, ele não fazia sexo com as vítimas. Ele as molestava, mas penetração mesmo ele não fazia. Tem gente que gosta de molestar, tem gente que gosta de torturar, tem gente que gosta de fazer coisas horríveis com objetos na pessoa, mas não gosta do sexo. Só que se hoje em dia for torturar, colocar objetos e fazer coisas, vai preso. Né? Então o que acontece? A pessoa prefere ver um pornozão ou até um desenho, porque desenho não tá ferindo ninguém, né? De verdade. Um desenho com práticas hardcore. Gente, e aí a gente pensa que a pessoa não recorre a sexo porque ela é, entre aspas, virtuosa. Não, ela não é virtuosa. Ela é pervertida. É uma perversão sem sexo. É meio esquisito, mas tem. Tem, né? Tem. E tem muito, não é pouco, não. No caso dele, talvez ele fosse uma pessoa assim. Talvez nem tanto de machucar, mas aquela coisa de, nossa, eu tenho uma mulher ali que tá afim de mim. E de repente mudou essa vibe do, ah, vamos ficar longe? Pra, de repente, vamos separar? Você separa pra ficar junto de mim? Porque era cômodo. Talvez a grana dele tivesse curta, ou talvez tivesse alguma pessoa pra uma pretensa esposa cuidar. E aí ele vai chegar e vai dizer que mudou de ideia porque, nossa, você é maravilhosa, você é linda. Novamente, eu não sei, são hipóteses. Tá? São hipóteses. Aquela pessoa muda muito de repente, assim é porque alguma coisa tem. O Eu Odeio Amor, que eu já cansei de falar aqui, para não citar o nome deles, eu cito esses apelidos. O Eu Odeio Amor me escreveu anos depois do nosso término, falando que estava arrependido, pedindo perdão, porque Deus o amaldiçoou pelo que ele fez comigo. Mas saber se não é perdão, não é arrependimento, é porra nenhuma.
É porque devia estar com alguma pendência ou financeira ou com alguém para cuidar. Ele dependia estritamente dos pais. Apesar dele já ser adulto e dele trabalhar, o dinheiro dele era todo para certas coisas que eu não vou falar quais são para não ajudar a identificar. E ele tava me chamando ou porque tava sem dinheiro, ou porque algum dos pais devia ter talvez morrido, ou porque algum dos pais estava doente, ele queria alguém para cuidar, né? Alguma coisa nesse nível que é. Quando um desses caras que de repente não quer te ver nem pintada de ouro, fica naquela coisa, você é maravilhosa, você é incrível, mas não vai dar certo. E de repente ele muda de vibe e quer casar correndo, é porque alguma coisa aconteceu. Não foram eles que se deram conta que você é maravilhosa, incrível. Nós somos maravilhosas, incríveis. Mas eu digo, eles não nos reconhecem assim. Eles não gostam nem deles mesmos, vão gostar da gente. Então, não foi porque ele acordou de repente e falou: vai ser maravilhoso ficar com essa mulher. Não. Não é porque de repente ele se tornou um cara relacionável. É porque ele tá com alguma pendência que só vai ser resolvida através do casamento. Né? E como ele era evangélico, provavelmente não ia só morar junto, ia querer casar. Mas enfim. Aí finalmente, depois de todo esse tempo, né? Ela separou do marido. Ela voltou, aquilo tudo voltou, ela separou do marido. Ela separou do marido e foi encontrar com. Eles se encontraram. Finalmente. Depois de todo esse tempo. E ela disse à moça que ele que falava tanto que não podia fazer sexo antes de casar. Primeiríssima coisa que o cara quis foi sexo. Ações diferentes de palavras. Talvez, outra hipótese aqui. Talvez ele não estivesse há tantos anos sem sexo. Mas ele não era um cara chegadaço em sexo, não. Tanto ele não era. Se ele fosse chegadaço em sexo, ele ia dar um jeito de encontrar rapidinho e ter várias relações sexuais. A tônica da relação definitivamente não era sexo. Foi pouquíssimo sexo que eles tiveram. É. E aí ele ficou dizendo que. Ah, né? Não. Ele disse que. Não, porque nos tempos bíblicos, olha só. Nos tempos bíblicos não tinha casamento, como tem hoje, cerimônia. Então, a gente já se casou quando a gente transou. Olha. Olha. Ele achava que o que consumava. Então quer dizer que se você fica com uma pessoa na rua, você vai. Você tem lá uma noite só com a pessoa. Casou com ela? Não, gente. A sociedade hoje em dia é outra. Não, e naquele tempo havia sim uma cerimônia. Sempre houve cerimônias de casamento. O que não havia era o casamento civil. Porque não tinha cartório. Mas casamento em religioso, cerimônia de casamento no religioso. Tinha a cerimônia do cara pegar a moça na casa dos pais e levar pra casa dele. Tinha a cerimônia de a mulher simular um rapto. Tinha a cerimônia de não sei o que, de usar vestido de tal cor. Tinha a cerimônia de, por exemplo, quando a moça casava na Grécia Antiga, ela tinha que pegar as bonecas dela que significavam a infância e jogar lá no fogo da deusa Hestia, como. Ué, sempre teve, meu. Cerimônia de casamento sempre teve. Em todas as civilizações. Então não adianta o cara chegar e falar que era só o sexo que fazia com que as pessoas se casassem, porque prostituição também sempre teve. E não é porque o cara procurou uma prostituta e fez sexo com ela que ele casou com ela naquele tempo. Né? Porque naquele tempo ou era com a prostituta, ou era casando. É. Não é, gente, não é. O cara inventa cada uma. Pra quê? Pra justificar que ele fez sexo fora do casamento. Tá, tudo bem. Mas se fosse só isso, mas não era só isso. Depois ele voltou, depois desse encontro que eles tiveram, ele voltou pra cidade dele. E ele começou a evitar contato. Eles continuaram se relacionando, só que
100% no virtual. Ele disse que ainda queria esperar um tempo para casar, que ele tinha que juntar dinheiro, não sei o que e tal. Gente, aqui eu nem tô entrando no âmbito da pessoa namorar sem sexo. Ou porque ficou culpada porque fez sexo antes do casamento. Isso é cada um é que gere a sua sexualidade. Tem pessoas que precisam fazer sexo sempre, tem pessoas que não querem fazer sexo, são assexuadas. Tem pessoas que cada um gere a sua sexualidade do jeito que quer, né? Mas vocês reparam que essa relação não tinha nada. Eles ficaram um tempão só conversando. E promessas, promessas, promessas. Você é linda, nós somos almas gêmeas, tudo é lindo. Quando se encontraram, tá, rolou sexo, rolou. Mas o encontro físico foi muito pouco. Eu não tô falando só de sexo aqui, eu tô falando de tudo. A presença da pessoa nada paga. A presença dela tá ali, dela tá contigo, nada paga. Nada paga, gente. E a pessoa prefere um homem na época, já devia ter 40. Um homem de 40 anos na cara. Prefere se relacionar por internet. Por isso que eu falo. Ele tinha algum problema assim. Ele não gostava de contato físico. Eu não tô falando nem de sexo aqui, eu tô falando contato físico. Sabe o que é? Contato físico, beijo, abraço. Não é ficar nos amassos, não é. É um olho no olho, é um pegar na mão, é um abraço. Qual o problema? A pessoa não gosta. Então, não se relaciona, gente. Se não gosta de contato humano, não se relaciona. Pronto, mas ele queria uma relação pela internet. E novamente reiterando, talvez ele estivesse precisando casar por alguma relação. Só que ele começou a cismar com tudo dela. Ele começou a pedir foto de como que ela estava vestida. Ele começou a dizer que ela não podia fazer academia, porque academia é coisa de vagabunda. É um ambiente muito promíscuo. Começou a dizer que ela estava ficando feia depois de malhar. E começou a encher o saco com inúmeras coisas que eu não vou dizer todas aqui, que ela falou para não dar detalhe. Ela ficou de saco cheio porque ele não vinha visitar. Dizia que morria por ela, mas não vinha visitar. E ao mesmo tempo impunha uma série de regras. Enquanto namorado dela, namorado 100% virtual. É o que eu já falei em outros vídeos aqui. Você não tem carinho, você não tem companheirismo, você tá sozinha. Mas o cara ainda se sente no direito de ditar regras sobre sua vida. A sua vida é a dele. E a dele não é a sua. Ela se encheu disso. Por que ela se encheu disso? Porque não tem nada de bom. Nada de bom. Nada. Você não tem. Você só tem conversinha na internet. Isso você tem com qualquer pessoa, né? Você repara, foram as promessas. Foram muitas promessas que esse rapaz fez pra ela. Ela disse que nenhuma delas se concretizou. Muitas promessas, muitas conversas, palavras muito bonitas, mas não se concretizou. Nada do que ele falou se concretizou. Ainda sentia-se no direito de mandar no que ela fazia. Então ela se sentia sozinha, não tinha com quem sair, não tinha nada. Só tinha ali. Estava solteira namorando, por assim dizer. Ela se encheu, terminou com ele e voltou com o ex-marido. Eu creio que foi algo muito acertado que ela fez, né? E assim, essa parte já deve estar meio grande. Então o que eu vou fazer? A segunda parte eu vou... Como eu já contei a história aqui pra vocês, a segunda parte eu vou falar algumas coisinhas. Eu já falei bastante, né? Já falei que o cara tem traços de narcisista cerebral. Já falei que o cara, enfim, usou e abusou de religião pra distorcer. Já falei que o cara tentou manipular. Na segunda parte eu vou falar algumas coisas, principalmente sobre o teu casamento, né? Porque eu não falei na primeira parte,
Eu vou tentar falar na segunda, tentar falar sobre o teu casamento. Não sei muito, você não falou muito assim sobre o teu marido, né? Mas eu vou tentar falar algumas coisinhas justamente para que não haja brechas, né? Porque isso que houve na tua vida de você dar um espaço para esse sujeito da internet foi uma brecha que aconteceu no teu casamento, né? Eu vou tentar falar então aqui na segunda parte. Até daqui a pouquinho.